queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando sobre assuntos que a gente gosta bastante. Sentindo a falta do meu colega, o Paulo Alonso. O Paulo Alonso, a gente faz uma parceria, né? No Promimp ele é meu chefe, porque nós lideramos alguns dos projetos, e justamente o projeto que está sob a minha gestão é o PIG 77, que trata do desenvolvimento de um centro de excelência em tecnologia para a indústria de capital, para o óleo e gás. Nós estamos comparando agora os benchmarks das empresas internacionais e o que a gente precisa fazer com a nossa indústria para chegar lá. Então, falando um pouco do Promimp, o Promimp está completando 10 anos. E eu vou focar mais sobre um programa interno da BIMAC, o IPDMAC, que tem exatamente o mesmo viés do Promimp, um pouco mais aberto. O Promimp é só focado na indústria do óleo e gás. O IPDMAC ele cobre toda a cadeia de bens e capital, porém muito focado em óleo e gás em função das demandas atuais. O Promimp ele teve originalmente um viés de suprir falta de fornecedores no mercado. Só que nós temos uma sutileza. Por enquanto nós temos pré-sal. Nós já estamos ouvindo alguma coisa a nível África, né, costa da África, por razões óbvias, né? A terra onde se separou deixou o pré-sal lá também. Mas tecnologias que estão sendo necessárias para suprir a operação do pré-sal é única. Então muita coisa vai ter que ser inventada e produzida aqui. Então um exemplo de que o Promimp tem dado certo, são 10 anos de Promimp, 10 anos de IPDMAC, são os investimentos feitos por multinacionais no Parque Tecnológico da Ilha do Fundão, do lado da UFRJ. Então nós temos lá uma GE que colocou 500 milhões de reais, nós temos FMC, nós temos Siemens, nós temos Cameron, quer dizer, todos os grandes players da área de óleo e gás instalaram seus centros de pesquisa, e centros de pesquisa de nível internacional, ou seja, não é só para agradar ou só para atender uma situação spot, mas fizeram pesados investimentos e, obviamente, eles sabem que nenhum empresário põe dinheiro no bolso sem querer retorno. E, obviamente, eles estão esperando que esse retorno venha com a exploração dessas novas tecnologias. Alguns casos de materiais, por exemplo, nós temos algumas limitações, por exemplo, de risers flexíveis, que já estão vindo para o Brasil empresas trazendo tecnologia de riser acima de 8 polegadas, utilizando materiais compósitos. Nós já temos desenvolvimento de tecnologia patrocinada pelo Promimp, de atuadores de válvulas rotativas, wipers. Essa parte do discurso seria feita pelo Paulo, mas como a gente já está acostumado a ouvir bastante, não estou fazendo o serviço de porta-voz. Né? E nós temos também alguns aprendizados recentes. Okay? Algumas linhas de financiamento, por exemplo, para a cadeia produtiva, que fornece para os projetos da Petrobras. Fizemos uma pesquisa recente, eu vou mostrar nos últimos 2 slides, são 2 linhas do BNDES, Petróleo e Gás e Progredir. Nós tivemos uma surpresa muito positiva e a gente está tomando ações para corrigir. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu acerto. Bom, o IPDMAC, ele é um instituto sem fins lucrativos, patrocinado pela BIMAC e nasceu juntamente com o Promimp. Então, o Promimp é patrocinado pela Petrobras, MDIC, Ministério das Minas e Energia, e o IPDMAC patrocinado por entidades de fomento parceiros ligados à cadeia de bens e capital. Completou 10 anos agora em março, né? E o foco principal tem sido tecnologia e inovação. Ele tem principalmente a finalidade de fomentar a inovação, mas começando do básico, né? Seguindo os padrões internacionais de inovação, desde o protocolo do Oslo, se não me engano, criar situações onde a inovação seja usada de forma correta e que seja sustentável. Nós vamos dar alguns exemplos para vocês aqui. O atual presidente da BIMAC, Luiz Albert, foi o fundador em 2003, né, e foi o primeiro presidente do IPDMAC. E esse é o conselho, tem um conselho gestor, um conselho fiscal, mas só e quem lidera hoje é o João Alfredo Delgado, que deveria estar aqui conosco hoje, mas está numa missão junto com o FINEP, fazendo uma peregrinação, como eu disse aqui para o colega, né? Porque nós descobrimos
que um dos grandes limitantes dos projetos de inovação estava em desconhecimento das linhas de fomento e crédito para financiar tais projetos. E nós podemos fazer um paralelo, né, com uma entidade que tem 2.000 anos, né, que apesar de ser super conhecida, né, usa os 4 P's do marketing muito bem. Em cada esquina tem um ponto de venda, né, e se você ligar a televisão agora, você vai ver um monte de propaganda dela também. Então é o que nós estamos fazendo. O IPDMAC, ele faz parte do sistema BIMAC. Então a BIMAC é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas de Equipamento, o SINDIMAC é o Sindicato Patronal, e o IPDMAC é uma entidade que pertence, é congregada pelo sistema BIMAC. Quais são os principais serviços, né? Então, primeiro, orientação e assessoria às empresas, aos associados, sobre a elaboração de projetos de inovação. Nós começamos um trabalho em parceria, inclusive, com o FINEP, para, primeiro, treinar o que é. E como é que o pessoal de recursos humanos monta uma equipe para implementar inovação numa empresa. Né? Outra, integrar a universidade à empresa. Um paralelo, nós vamos ter agora, em outubro desse ano, em Ribeirão Preto, mais um Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica, o COBEM. E dessa vez nós vamos fazer, depois de muito esforço, especialmente do Dr. Marcelino Guedes, o presidente da Refinaria do Nordeste, que abraçou essa causa junto com a BIMAC, nós vamos colocar num congresso científico uma feira onde a indústria vai estar frente a frente com os melhores inventores da área. Estarão presentes 15 universidades, cada universidade com seus 3 melhores trabalhos, né, para poder apresentar para a indústria, e a indústria, se houver interesse, em continuar uma parceria. E aqui começa o primeiro ponto que a gente tem que discutir quando se fala de inovação. Inovação não é invenção. Tá? Então, eu imagino que inventei alguma coisa, uma máquina nova, um produto novo, isso é inovação. Então, a primeira coisa, a gente começa com o básico da educação. Difusão de informações tecnológicas, novos materiais, novos produtos, novas tecnologias e novos procedimentos. Grande parte do sucesso de um projeto de inovação está nos processos, não está nos equipamentos que você usa para tocar esse processo. Organização interna para a gestão da inovação, senão ela cai no esquecimento. E o que nós temos colocado mais foco agora é justamente a disseminação dos principais instrumentos de apoio com os parceiros que a gente tem. Então, em termos de capacitação e treinamento, nós começamos com a elaboração do projeto de inovação, fazemos a estruturação disso dentro da empresa, como é que ela deve ser feita, abrimos as portas das agências de fomento e principais linhas de apoio, como utilizar esses benefícios. Existe, né, uma situação cômoda, nós estávamos comentando aqui no Bar do Café, se é difícil, não quero nem fazer. Né? Então a gente encontra barreiras internas do pessoal que desconhece ou conhece e não quer colocar a mão, né, para tocar o negócio. Então, e nós temos vários eventos que desmistificam isso. Né? O primeiro deles é o ABIMAC Inova, onde é colocado um fórum as agências de fomento, as agências de financiamento e de suporte, com as entidades interessadas e a universidade também. Né? Tem também um programa chamado Competindo com Design, onde a gente inova na área de design, de embalagens, etc. E a parte de normalização, onde a gente tem assento as principais entidades normalizadoras, né, para evitar o só eu tenho. Quando eu dou palestra sobre normas, eu falo que a norma foi inventada para comoditizar ao máximo as coisas. Né? Por isso, quando eu compro uma lâmpada, eu sei que ela coloca no soquete, ela acende. Né? Só tem que ser 110 ou 220. Mas, às vezes, a gente inventa um plug de tomada que só nós temos. Né? Eu acabei de quebrar o terceiro pino do meu computador aí, porque eu esqueci de fazer o adaptador, custa R$17. Né? Tomada sai barata. Então, tem certas coisas que a gente tem que evitar, porque senão, como diz o próprio diretor Figueiredo da Petrobras, nós vamos criar um monte de jabuticabas. Jabuticabas só nós temos. Né? E hoje em dia você não consegue ser competitivo se você não for padronizado, se você não conseguir ser duplicado. Esse é o portal do IPDMAC. Se vocês entrarem lá hoje, vocês vão ver uma novidade, que acabou de ser postado hoje de manhã, saí de lá agora há pouco, mais um programa da FAPESP para empresas paulistas, com recursos de até R$1 milhão, tá, para desenvolvimento da inovação. Então, quem tiver algum interesse, corre, porque são só 15 milhões que estão, né? Começa com 200 mil, vai até R$1 milhão. E o que nós temos feito, então, é
realmente promover esse tipo de link, né, entre essas empresas, esses canais de fomento e os interessados. Nós temos também uma pesquisa que é feita, você pode entrar no site e baixar o questionário, com todas as empresas que têm projetos de inovação, para ver a que ponto eles estão gerindo as suas inovações, como é que eles estão evoluindo. Tá? Essa é uma provocação para evitar que a coisa caia no esquecimento, que seja só uma iniciativa modista, tá? E depois pare. E como a gente está falando aqui da cadeia de óleo e gás, essa é um tal momento que você não pode bobear, né? Por quê? Todo mundo correndo atrás do mesmo cliente. Apesar de outras 8 operadoras, apesar do 11º leilão, que aconteceu agora, com pagamentos recordes de bônus, né? Nunca correram tanto atrás das oportunidades. Em outubro e novembro teremos mais 2 outros leilões. E nós tivemos que assinar um contrato, uma carta com o Ministério das Minas e Energia, garantindo que a indústria vai ter condições de suprir toda essa demanda, para não ter desabastecimento. Então, além dos desafios de tecnologias que ainda não foram desenvolvidas, isso é fase de desenvolvimento, você ainda tem que correr com o planejamento, porque 2020 vai ter um pico de demanda muito grande em função desses leilões. Os últimos desenvolvimentos que nós fizemos foi justamente o Programa de Inovação ao Alcance da Indústria de Bens de Capital, o Projeto BK Inteligente, Bens de Capital Inteligente, fortalecimento da engenharia nacional. Então, essa briga começou com um simples discurso, depois conseguimos comprovar, através de metodologias utilizadas no exterior, que se você se engajar, fabricante de equipamento, você tem de tecnologia, na fase do filho do projeto, ou seja, no início do projeto, logo depois do projeto básico, existem cases que comprovam que você pode reduzir o tempo de implementação de um projeto em até 15% e os custos de 8% a 15%. Tá? Pensando diferente, usando os conceitos de inovação. Então, olha que interessante. Imagina, eu faço esse exercício sempre, uma plataforma de petróleo produz em média, inicia com 100 mil barris dia, a $100 o barril. Se eu conseguir fazer com que ela produza 3 meses antes, dá para fazer a conta rapidinho, praticamente paga a plataforma. Tá? E é por isso que quando a gente está discutindo a construção de uma plataforma, o que mais se ouve é o first oil. Quando é que eu consigo começar a produzir? Para quem não se recorda, né, nós estamos no momento com 14 plataformas sendo construídas. Tá? Imagina, vamos fazer as contas, dá para ver que vale a pena a gente pensar em ter a engenharia aqui. E na lista de conteúdo local, concordada entre o Comic e o Ministério das Minas e Energia, engenharia básica nacional vai ter que atender um conteúdo local de 90%. Tá? Então, novamente, nós vamos voltar a fazer engenharia básica no Brasil, que em função do período, né, que nós ficamos sem ter grandes projetos aqui, foi praticamente perdido. Por quê? Porque a grande escola era a própria empresa de engenharia. Muita gente dos meus cabelos brancos aqui começaram como estagiário, tá, com um mata-gato e um cotrim. Quem não sabe o que é cotrim, depois eu conto. Tá? Tem gente que viu e sabe o que é o famoso tecnígrafo. Né? E durante 30 anos nós não tivemos isso. Agora, o interessante é que nesses últimos 3, a velocidade do aprendizado da mão de obra foi bastante interessante. Né? Eles conseguiram, não 5 em 50, mas conseguiram 3 em 30, né? E não fizeram junto. Bom, esses são nossos parceiros. Tá? Vocês veem que a universidade está junto, as empresas de fomento estão juntas, tá? E as confederações também são. Nós trabalhamos com todas essas mãos. Okay? E os principais resultados são esses, são bons números, né, que mostram todo esse trabalho, sendo mais de 70% disso focado na indústria de óleo e gás. Convém lembrar que os associados à BIMAC são mais quase 1.500, 2/3 são pequena e média empresa. Tem as grandes, como o Cameron, como o KSP, como o Confab, etc., mas 2/3, mais de 70% são pequenas e médias empresas. Então, quando nós estamos falando desses programas, vocês vão ver que muitas das empresas que eu vou mostrar daqui a pouco, vocês ouviram falar muito pouco, tá? Porque são empresas pequenas e médias. Então, nós conseguimos, até agora, né, no Abimac Nova, mais de 2.000 multiplicadores do conceito de inovação na indústria de bens de capital. Cada um desses é uma semente, e quem gosta fala para mais 4, quem não gosta fala para mais 10. Então nós estamos aí com os 8.000 aí na nossa cadeia de inovadores no nosso mercado. Tá? Oportunidades para o setor, nós temos um apoio muito grande do CNPq e do FINEP, tá?
e no assunto gestão da inovação, onde foi criado um processo que vai desde um workshop para dizer como é que você se capacita para isso, tá? Até um sistema de informação online, onde eu consigo monitorar online a evolução disso implantado na empresa. Esses workshops foram distribuídos nessa região, tá? Foram feitos mais de 10 em 7 estados, tá? Com mais de 350 pessoas envolvidas. Nós estávamos comentando aqui na hora do café que evangelização aqui é uma coisa extremamente importante, porque muita empresa, apesar de estar envolvida, ainda não sabe como patrocinar e como financiar, tá, o seu desenvolvimento de inovação. E por que nessa região? Desculpa. Nessa região por quê? Porque a grande concentração dos fornecedores para a indústria de óleo e gás estão aqui. Então, uma das iniciativas do PROMIMP são as APLs, são os clusters de desenvolvimento tecnológico. Nenhum em São Paulo. E quando a gente chiou, né, para o Paulo Alves, falou, Paulo, mas São Paulo não tem nenhuma. Ele falou, vocês já são locomotiva, né, desse país, etc. E realmente, se a gente fizer um paralelo com os leilões da 11ª rodada, os campos que foram oferecidos foram na região do Norte e Nordeste, tá? Que é justamente desenvolver, e um dos clusters vai ficar perto de Recife, justamente e outro na Bahia, para descentralizar essa concentração de grandes fornecedores aqui perto do Rio de Janeiro e São Paulo. Na parceria junto com o CNPq, esses são os números que eu falei para vocês, são números grandes, tá? Que foram aplicados no desenvolvimento da inovação. Tá? Se a gente fizer as contas rapidamente, aí dá mais de 40 milhões de reais. Okay? É um volume bastante grande, tá? Que foram muito bem aplicados, com bastante resultados. Okay? Essas são as empresas que fazem parte do pool que se beneficiaram com todo esse trabalho feito com o IPDMAC junto com o PROMIMP. Tá? Se vocês olharem aqui, não tem nenhuma mega empresa. Né? Tem ali a ThyssenKrupp e a Confab, que são grandes, são multinacionais, mas a maioria das outras ali são empresas pequeno e médio porte. E a IESA ali, por exemplo, era um fabricante de equipamentos, se tornou uma empresa de engenharia, voltou a ser fabricante de equipamentos, tá? E também um EPCista. Né? O EPCista é aquele que entrega a chave na mão. Aqui o portal do IPDMAC, onde você pode se logar e ter acesso a todas as informações, ter acesso aos livros, acesso às legislações. Tá? A trabalho junto com o FINEP, temos tido ajuda desde a fase do diagnóstico até a parte de capacitação da empresa. Tá? Esse diagnóstico, até a entrevista em loco, até a implementação, é feito sempre com profissionais experientes no tema, pessoas que têm aí bastante conhecimento. Tá? E a capacitação tem também nós temos uma parceria com a Universidade de Santa Catarina, né, com o Instituto Evaldo Loy, e que é também o nosso parceiro no programa do PROMIMP de benchmarking para a produtividade. Se a gente olhar com atenção, a presidente Dilma tem falado muito em aumento de produtividade, está trocando a palavra competitividade por produtividade. Tá? Já temos um centro de excelência em EPC para agilizar os contratos de contratação de engenharia, construção e montagem no estado do Rio de Janeiro, com a parceria com o Construction Industry Institute, o CII, da Texas, tá? Que teve que reconstruir praticamente metade do país depois do Katrina, com os mesmos fornecedores. Então tiveram que mudar a metodologia, tiveram que realmente inovar. E esses são nossos consultores, e já estamos fazendo um levantamento, e devemos entregar o relatório até dia 30 de junho, como nós estamos distante do benchmark internacional, e o que nós vamos precisar fazer para chegar a atender, chegar a esse nível de uma empresa de classe mundial. Tá? Bom, junto com o FINEP ainda e com o IPDMAC, nós conseguimos aí, desde uma consultoria, então, olha só, existe aí uma grande facilidade da empresa que tiver com vontade de se engajar nesse processo, tá? De ter um apoio de profissionais que já repetiram esse tipo de aplicação várias vezes. Né? Não é uma coisa, temos 10 anos trabalhando com isso, e nos últimos anos focado em inovação, com grande viés para a indústria de petróleo e gás por questões de demanda. Um dos temas que o Luiz Nassif tinha pedido para a gente tocar era sobre as linhas de
financiamento para capital de giro e para desenvolvimento de novas tecnologias, lançada pelo BNDES há 1 ou 2 anos atrás. E aí nós tivemos uma surpresa. Nós, antes de tecer qualquer comentário de crítica positiva ou negativa, nós fizemos uma pesquisa com os associados e pedimos também uma outra entidade, que é a ABM, que congrega as empresas de engenharia e montagem industrial, ou seja, que congrega os EPCistas, se eles estavam ou não utilizando essas duas linhas. Então nós vamos ver aqui um resultado interessante, né? Aqui no caso da ABM, né, uma das linhas é o progredir. Se vocês olharem ali, a maioria não está utilizando. E quando você vai olhar as respostas, né, a gente normalmente omite o nome da empresa por razões óbvias, e aí você vê que, olha, ou não uso porque eu tenho recursos próprios, ou não uso porque é muito caro, ou não uso porque é muito burocrático, ou não uso porque não sei que existe. E no caso nosso, a BIMAC, se vocês olharem ali, olha, desconheço a linha de crédito, é razoavelmente alta. Bom, esses 2 slides eram para a gente debater um pouco mais com o Paulo Alonso, dizendo, olha, o número de empresas que estão nesse mercado, né, nós precisamos tomar um certo cuidado. Não adianta ter uma linha de crédito se essa linha for custosa ou burocrática demais para ser utilizada, que vai cair no esquecimento, ou se utilizada vai refletir no custo. Ou na malha. Né? Ninguém almoça de graça. Então, nós tivemos algumas conversas diretas com a Petrobras, que tem sido extremamente proativa, flexível e rápida, como a gente não tinha visto antes. Então, só um exemplo. Quando nós tocamos nesse assunto do progredir, apresentamos isso e dissemos, olha, nós temos um grande projeto vindo agora, que é a unidade de geração de hidrogênio do pré-sal, né? Do pré-sal do Comperj. E a condição de pagamento está muito desfavorável. Se mudar a condição de pagamento para o que a gente chama de fluxo de caixa neutro, nós conseguimos reduzir o custo final em até 20%. Né? E prontamente fomos ouvidos pela Petrobras e já na fase final da concorrência foi colocada uma circular apresentando um fluxo de caixa bastante favorável e venceu quem tivesse o melhor VPR. Tá? Então é uma forma bastante férrea, vamos assim dizer, de financiar esses projetos. Nossa indústria em si não tem condições, não tem caixa mais para se autofinanciar, dependendo do operador. Okay? Senhoras e senhores, essa era a minha palestra, essa é a minha apresentação, fico à disposição. Tá? Qualquer dúvida, ou aqui nesse evento, ou depois na BIMAC, por favor, nos procure, que é um prazer atender. Muito obrigado. José Luciano, eu sou superintendente de inovação tecnológica no governo de Minas Gerais e membro do Conselho de Gás do Estado. Eu gostaria de saber do senhor a questão da interação universidade e empresa que é feita pela IPDMAC. Se o senhor colocasse com mais detalhes como é feito esse trabalho de interação entre as empresas associadas e as universidades. E se vocês têm tido trabalho com as universidades de Minas Gerais. Então, como é que a gente faz isso? Normalmente são workshops, tá? Onde o IPDMAC é que acaba organizando. O último que nós tivemos foi na USP de Ribeirão Preto, onde se queria falar sobre inovação, mas não queria dar um viés puramente acadêmico. Tá? E o que se discute? Né? Quais são as grandes demandas? Né? Então, hoje, por exemplo, a grande demanda é mudança de processo. Não é construir uma máquina nova, não é usar robô em linha de produção. Se o robô for necessário para mudar o processo, aí é considerado inovação. E, como eu citei com o caso do Coben, nós desafiamos 15 universidades, os 15 departamentos de engenharia mecânica das melhores universidades do Brasil, a trazerem 3 inventos, 3 ideias para essa feira. Porque o que acontece, eu também sou professor, né? Devo perceber aqui, se deixar, eu vou falar o dia todo. O problema do professor é que ele adora falar, mas às vezes ele não gosta de ouvir. Né? Então, quando você chega para um professor, né, você riu também, né? Quando você chega para um professor e fala assim, eu vou roubar o teu aluno para a indústria, ele fala, não, eu quero ele pesquisando, eu quero ele fazendo doutorado, pós-doc, etc. Então, nós conseguimos convencer a academia
que nós precisamos dessas ideias que estão lá dentro e trazê-las. Então, as universidades de Minas Gerais também serão convidadas. Tá? Quem faz parte do COBEM vai estar participando. E eu tomei o cuidado, como um dos organizadores, de contratar um escritório de advocacia para, um parceiro também, para ser o protetor do autor, tá? Para que ele não seja prejudicado ou tenha medo de se expor. Então nós esperamos uma parceria muito viva e de produtos reais que aconteçam mais rapidamente. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos uma interação com o grupo de São Carlos. Um dos problemas críticos de uma plataforma é no vaso separador que recebe o petróleo bruto com água, com sal, com areia, com CO2, e o gás também associado, ele tem que fazer toda essa separação, é a medição da interface. O melhor medidor utilizado hoje é um medidor radiativo que custa $300 mil, ele é obrigado, espero que o dono não esteja ouvindo, né? $300 mil e outro tem que ser todo protegido, porque tem uma fonte radiativa lá dentro, então tem certos cuidados, tem que ser analisado, aprovado pelo QNEM, etc. Foi desenvolvido em São Carlos, uma empresa associada à BIMAC, através desse processo de inovação com a USP de São Carlos, um medidor de interface com tecnologia local que custa menos de $1.000. Então, olha que interessante, né? Quando se desafia o pessoal através de uma necessidade, então coloca a cenoura lá na frente, coloca a demanda lá na frente, as ideias acontecem. E o que travava normalmente era o cientista, era a empresa, era a indústria querendo desenvolver, mas sem ter um centro de pesquisa, como tem uma Câmara, uma GE, uma grande empresa, né? E a ABIMAC faz essa ponta. Nós temos bastante facilidade e credibilidade para fazer isso, porque a gente tem que ter certeza que aquela verba destinada vai ter seu fim, né, com um produto real. Especificamente sobre a Universidade de Minas Gerais, eu fico te devendo uma resposta mais precisa, tá, porque eu posso ser infeliz aqui dizendo que não estamos fazendo nada lá, pelo amor de Deus. Então eu espero que você aguarde e eu amanhã te respondo isso, ok? Sou empresário, não sou professor, porque você é doutor em engenharia e sou presidente da Rede Petro de Janeiro. Na verdade, é uma questão que a gente tem uma preocupação na nossa rede e com tentar definir quanto é o esforço feito pelo Estado ou entidades empresariais com relação aos investimentos que são previstos na área de petróleo e gás. Então, nós vemos aí nos jornais, o presidente Foster lá, na reunião no Rio, 200 milhões, 300 milhões, 150 milhões. E não vê um programa como o seu, sendo da BIMAC, que incluiu 2.000 pessoas, se não me engano, uma série de empresas. Quanto que percentualmente representa isso do valor total? Eu te falo isso, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Na verdade, nós sabemos que essa parte é muito pequena, só que não achamos que tenha medindo isso. Não sei se tem uma resposta. Não tenho essa resposta não, mas eu tenho uma situação pior. Eu sempre trabalhei multinacional. E o pessoal tem várias fórmulas, né? Vários KPIs, eles gostam de chamar de KPIs, Key Performance Indicator. E também várias fórmulas mágicas para dizer, se vai ser investido 270 milhões de dólares, 246 milhões de dólares, e eu normalmente no empreendimento de petróleo, 5% é meu escopo, ele vira para mim e fala, você como responsável pela unidade de negócio, me traga 5% de 240 milhões de dólares. E saia correndo atrás. E outra, não é linear. Então, eu estou com um documento ali, depois eu posso passar para vocês, que foi a Carta da Indústria que nós apresentamos junto com a Firjan no congresso da OTC, há 2 semanas atrás. A OTC é a Offshore Technology Conference, que é o maior evento de petróleo do mundo e acontece na cidade de Houston. É uma semana ali de debates, onde são apresentadas todas as novidades, lançamentos para a área, para o setor, etc. E eu digo claramente, dizendo o seguinte, nós conseguiríamos ser mais competitivos, voltando à palavra competitivo e não produtivo, se a gente tivesse claramente a demanda, com data e horário para acontecer. Tá? Então, o percentual de esforço aqui, ele se dilui, ninguém mede, porque a gente aprendeu lá na controle de qualidade que a gente só mede o que é importante. Né? E a gente só controla o que mede. Então, a gente não controla porque se dilui. Às vezes você começa
um esforço muito grande para desenvolver alguma coisa que depois, em função dos timing dos projetos não acontecerem como esperado, ele cai no esquecimento. Alguns exemplos. Refinaria Prêmio 1 e Prêmio 2. Nós já devíamos estar a pleno vapor. Foi adiado porque foram revistos os seus EVTS, Estudo de Viabilidade Técnica Econômica, como chama a Petrobras. Acabaram os projetos de carteira de gasolina. Então, quem não está atuando no upstream, na exploração e produção, simplesmente está desempregado. Então, grande parte da empresa, da indústria de engenharia, a caldeiraria, o ano passado, foram demitidos quase 8 mil pessoas, das grandes caldeirarias. Posso citar o nome aqui: Confab, Jaraguá, Usimec e Combustor. Essas 4 empresas, por quê? Porque elas estão focadas muito no downstream, e como teve esse ato de projetos, teve que demitir. Então, existia um apagão de mão de obra, se treinou gente, pagou-se caro, inflacionou salários, deram benefícios acima da média de mercado para reter esse pessoal, e de repente, puf, para. Né? Então, nosso clamor da indústria, né, é que quando esses planos são colocados, eles sejam colocados com um time respeitado no time. Nós temos visto uma ação da Petrobras um pouco diferente do passado. Né? Hoje, todo projeto segue uma curva S. Inclusive, esse meu do PG 77, do Promimp, eu tenho que semanalmente dar satisfação para a equipe do Paulo Alonso se ele está evoluindo ou não está evoluindo. Follow-up semanal. Né? Então, a gente gostaria que a demanda fosse essa também. Por quê? Porque aí eu conseguiria dizer, olha, eu vou colocar aí 40 milhões de reais, que é nada comparado com 240 milhões de dólares, mas eu sei que em tal data eu vou resolver o problema de compósitos, por exemplo, para fazer rising flexível. Então, esse é o detalhe que ainda pega. Né? E a gente está tentando resolver, estamos vendo as operadoras, e não só a Petrobras, mas tem Shell, Anadarko, Statoil, etc., PG, que comprou vários postos aí no leilão, tentando se preparar para isso. Tanto é que tivemos um protocolo. Vamos ter fornecimento suficiente para a demanda que vem aí até 2020. Qual que tem sido a principal dificuldade das menores empresas para inovar? Com relação à mão de obra, que sempre foi uma crítica bastante antiga, ou a financiamento, se isso continua de certa forma burocrático, se isso já foi resolvido? Olha, financiamento hoje não é mais problema. Você tem o PSI da BNDES com 2,5% de juro ao ano, 2 anos de carência e 10 anos para pagar. Aí eu posso parodiar um senhor mais conhecido que eu, que dizer, nunca na história desse país isso aconteceu. Né? Aí você pega progredir, dependendo do risco da sua empresa, você pode chegar a 7,5% ao ano. Quer dizer, existem hoje linhas de crédito super favoráveis. Mas você tem que estar com CND, e grande parte das pequenas e médias empresas devem ao imposto. Então isso passa a ser uma barreira. E sobre mão de obra, sinceramente, hoje eu não acredito mais em pagar mão de obra. Porque o nível de velocidade com que conseguiu se formar, o próprio Promimp foi responsável por formar mais de 150 mil pessoas. Tá? Pagando bolsa de R$900 por mês, ou seja, também, nunca aconteceu isso antes. Né? Agora nós estamos perdendo para a ciência sem fronteira. Está todo mundo indo para o exterior, eu não tive essa sorte quando eu estava na universidade. Grande parte desse pessoal não vai voltar. Não vai voltar. Acabou de ver um colega meu, olha, eu estou em Oslo aqui e vou ficar por aqui. Mas, assim, não é garantido. Então, eu estou perguntando, mão de obra é problema? Não é problema. Okay? O problema fica em você estar em dia, né, com impostos, etc., porque senão você não consegue ter acesso a esse financiamento de forma nenhuma. Nós mesmos, né, se você estiver no Serasa, você não consegue. Quando o gerente do banco me liga e lembrou do meu aniversário, eu fico feliz. Significa que minha conta está no vermelho, ele lembrou de mim. Programa de Inovação Auxiliar e Fortes do Sebrae Nacional. O Programa de Inovação ao alcance da indústria de bens de capital e o Projeto Bens de Capitais Inteligentes. Isso, eu não tenho esse número aqui, posso passar oficialmente depois. Não, mas já estão funcionando? Já estão funcionando. Aceitas. Já estão funcionando, propostas estão sendo aceitas, já estão na segunda ou terceira fase já de rodada para aprovação. Tá? Alguns que ficaram de fora se arrependeram, agora estão correndo atrás, porque
quando existe a convocação, alguma pessoa não bota fé, né? Isso aí vai ser mais uma iniciativa que não vai para frente. Mas o que é esse programa PK Inteligente? PK Inteligente começa com um dos exemplos, né? Faz parte ali design. Como você, por exemplo, muda a cara do seu produto, da embalagem do seu produto, ou nós somos obrigados agora a mudar todas as embalagens de transporte de válvulas industriais para as refinarias e para as plataformas. Foi uma iniciativa que nós discutimos, etc. É uma coisa simples, mas quem é fabricante de válvula dificilmente vai saber. Ele sabe fazer o trivial, tá? Tapar os flanges, meter no caixote, travar e vai embora. Agora tem um detalhe, nós aprendemos com esses projetos que eles podem ficar expostos ou mal acondicionados por até 2 anos. Qual é a ciência que tem por trás para que essa madeira, se for de madeira, seja MDF, que ela não estrague, etc. Então nós precisamos parceria do IPT, da divisão de madeira, que me ensina como escolher a madeira certa, o pessoal de design que consegue reduzir o espaço ao mínimo possível, que engenheiro é cartesiano, né? Fechou a caixa, tá bom. Na hora de transportar, já vi absurdos, né? De sair fundo, etc. Então esse é um dos exemplos. Tá? Eu posso depois listar com mais propriedade e com mais detalhe. Meu nome é Alessandro, sou da Feliz Contact. Eu quero saber, você comentou, a Petrobras fala que os investimentos no refino estão acelerando. Se vocês veem alguma perspectiva de uma outra situação de investimento, sem contar os preços, né? Porque eles falam que o investimento no refino, no refino, para a melhoria do combustível, e não para o aumento de produção. Embora isso possa acontecer, mas não é o foco. Tirando as novas que você vai ter um ganho maior de produção, vocês veem um cenário onde vai ter um novo investimento? Existem pelo menos 3 processos da Petrobras de aumento de eficiência, de redução de custo, etc., que pega toda a cadeia. Tá? Pega Transpetro, pega IP, pega Downstream, etc. Recebi informação essa semana que a Prêmio vai decolar com tudo, Prêmio 1 pelo menos. Tá? Então nós vamos reduzir esse gap. Sobre projetos no refino, tem poucos. Tem uma unidade de coque em Cubatão terminando, vai ter 1 ou 2 unidades aí de geração de hidrogênio, justamente para atender o coque, mas acabou. Carteira de diesel e carteira de gasolina acabou. Tem os GHs, da Gás Energia, o FN3, o FN4 e o FN5. A FN3, devido à parceria com a Senoc, muita coisa foi trazida de fora, o restante é a Galvão, que é o procurement do consórcio, já praticamente fechou suas compras, tá? Tem pouca coisa para fechar. O FN5 está se discutindo com a Foster Wheeler, e nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo ao EPCista e pedindo para que ele volte para a indústria nacional, mesmo não tendo a imposição de controle local, e chame a indústria para apresentar propostas, e não ir lá fora e comprar tudo lá de fora. Então hoje o que tem de projeto para você fazer o teu relatório hoje, que é você voltar daqui e não apanhar do chefe, né? O GH do Comperj, Rota 3 é o PGN do Comperj. E o UFNs, a unidade de fornecimento de nitrogenados, aí, que são as unidades fertilizantes. Só, no downstream só. E aí começa, né? Por que a gente não faz planejamento como se deve, em 10, 15 anos de vida? Se você pensa um pouco, usa a estratégia do Oceano Azul, Resource Based View, etc., mesmo assim com forças de porta, tá? Você olhando para aquilo ali, dá para você ver que você devia estar focado no upstream. E meus alunos lá do IPP, quando me perguntam, professor, eu vou botar upstream para upstream. A gasolina você pode importar de outros lugares, como está acontecendo, paga o preço. Né? Mas exploração e produção vai ter sempre, então vai para o upstream. É mais arriscado, tem que pegar helicóptero para ir para a plataforma, tá? São projetos mais sofisticados, mas é o que tem. Vão ser construídos aí só de barco de apoio, mais uns 40. Só de perfuração, 28 estão contratadas. Plataformas, tem mais 10 só na sessão de partilha, que vai ser licitada, o leilão vai acontecer em outubro. Então você dá uma olhadinha dizendo, será que eu amarrei o cachorro no poste certo, no poste errado? Aí não dá para sofrer. Você prestar atenção nos grandes movimentos das grandes multinacionais, principalmente as que estão na Ilha do Fundão, upstream. A respeito, a gente está falando em produção, né, o máximo de produção para daqui 10 anos talvez, mas e a distribuição? A minha pergunta é em relação à distribuição, porque a gente entende que seria duplo, né, de maneira
mais rápida, mais prática, né, menos invasiva, vamos dizer assim, de se transportar. Agora, um projeto de um duto, né, de uma transposição, alguma coisa assim, é demorado, é político, né? Eu gostaria de saber, assim, como que a ABMAC, ela age, assim, se ela tem alguma força para dar uma pressionada na Petrobras, ou se ela já pensa em ter um órgão assim, falando, não, nós vamos transportar a nossa energia. Essa é a minha pergunta. Olha, existem discussões até agora do que fazer com o petróleo do pré-sal, porque eles vão estar a 400 e poucos quilômetros da costa. E se discute por que não gerar eletricidade ali, no local, e mandar por cabo. O cabo atravessa o oceano, né? Então tem muita tecnologia em discussão ainda. Sobre transporte, duto, apesar de toda a invasão, tem até as viúvas dos oleodutos, não sei se você sabe disso, né? Tem todo um treinamento para o pessoal de obra para não deixar os filhos para trás depois. Então tem todo um choque social. Tem a licença ambiental, se estiver passando por um cemitério indígena, pode esquecer que vai ser cassada a licença, não vai acontecer. Mas, independente disso, hoje ainda é, realmente, você disse, é o método mais simples de transportar. Então, vamos ver um exemplo? Você tem uma usina de etanol em Ribeirão Preto. Para você fornecer para o posto de gasolina em frente, do outro lado da rodovia, você é obrigado a trazer esse etanol até Paulínia, no terminal, usando diesel, e depois ele tem que voltar lá, porque tem a legislação sobre quem pode distribuir. Então nós temos outras discussões a fazer. Tá? Outras discussões a fazer. As chatas de transporte de grãos do Rio Tietê tiram 280, cada chata tira 280 caminhão da Castelo Branco. Não é bom? Eu moro em Sorocaba, ver aquelas soja batendo no meu vidro, eu não gosto não. Então nós temos que fazer o que é melhor, né? O que é melhor, e às vezes o melhor também não é mais barato. Então, por exemplo, temos o plano diretor de dutos do Estado de São Paulo, que até hoje não decolou. Nós temos os 2 etanolodutos da Logom, que está saindo agora. Vai sair etanol de lá, do Mato Grosso, e vai chegar até o Porto de Santos. Perfeito. Quantos caminhões você vai tirar realmente da estrada? Então, por aí. Hoje aconteceu um acidente no Rio de Caxias. Não sei se vocês acompanharam, uma terminal lá pegou fogo. Do lado de uma comunidade. A 300 metros o pessoal estava sentindo o calor do negócio. Então, trabalhar com combustível é isso, é uma coisa de alto risco. Né? E do lado da minha casa começaram a passar um tubo amarelo de plástico, eu achei que era fibra ótica. Eu fui ver, não, é gás natural. Né? Gás natural sendo produzido com tubo de polietileno. Na hora eu olhei e falei, lá vem um aumento de conta para mim, né? Porque a hora que passar vão me obrigar a utilizar e depois vão fazer aquela jogada de aumentar 40% do preço. E eu não tenho alternativa, né? 5 forças na porta de novo, vou ser obrigado a pagar esse micro, né? Quer dizer, eu já sofri lá na frente. Nem perguntei quanto é que vão me pagar o metro cúbico desse gás, se vale a pena ou não. E esse é um defeito do brasileiro. Né? Eu sou corintiano, não preciso dizer mais nada, né? Então a gente sofre, às vezes um golzinho tira a gente do campeonato. Mas a gente já sofre por antecipação. Né? E essa parte de duto, hoje a tecnologia que tem, tanto de passagem do duto, como de detecção de vazamento desse duto, de mitigação de risco se acontecer um acidente, evoluiu muito, tá? 100 vezes mais do que quando lançaram os primeiros dutos de Macaé, tá? Isso há 30 anos atrás. Mas é isso aí, tem que estudar, ver a viabilidade, às vezes é mais caro, mas só de tirar, cada barcaça tira 280 caminhão da rodovia, gente, não tem preço que pague. Mas a gente gostaria de te agradecer, Cláudio, e para abrir o próximo painel, o primeiro, que é sobre os projetos do Plano Inova Empresa Brasil IPS, queria chamar o Eduardo Soriano Lousada, que é coordenador geral de tecnologias setoriais do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.